Você está com o primeiro jornal Colégio Teutônia, 65 anos. Somos todos CT, inspirados em você. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Bom, gente, nos últimos 15 dias aqui para Teutônia, nós tivemos aí diversas associações, cooperativas, sindicatos realizando sua assembleia de de prestação de contas, né, de 2016, do ano passado. E não podia ser diferente com a associação que mantém o Hospital Ouro Branco, e aqui estão conosco hoje pela manhã o presidente da associação, Francisco Abraão, e também o diretor executivo do Hospital Ouro Branco, André Lagman. Presidente Francisco, tudo bem? Tudo bem, bom dia Marcos Vinícius, bom dia ouvintes do Primeiro Jornal. Bom revê-lo, fazia tempo que a gente não conversava pelos microfones, né? É verdade. Sinal que estamos com bastante trabalho, assim como o André também. E mais um pouquinho. Diria que um ano bastante difícil, bastante trabalho mesmo, mas estamos aqui sobrevivendo. Exatamente. André, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, especialmente aos nossos ouvintes, e estamos aí então para falar um pouco do que foi o ano de 2016, um ano bastante tenso, bastante crítico, e na expectativa que 2017 possamos ter um ano um pouco mais regular. Exato. Do que vínhamos tendo. O André vai trazer alguns números na sequência, mas eu quero conversando com o Francisco, né? A nível de associação, Francisco, qual é o levantamento que foi feito? A assembleia de vocês foi dia 20 de março, né? Exatamente, na última segunda-feira. E nós tivemos, assim, como o André já iniciou falando, um ano bastante difícil. A Associação Beneficente Ouro Branco, né, famosa, conhecida também como ABOB, ela foi fundada em 1970. Então ela está nesse momento, agora em 2017, completando aí 47 anos. E nesse tempo todo, eu diria que talvez o ano mais complicado, lá no início, quando se formou a associação, foi bem difícil, né, quando ainda o Klepker começou a articular e fazer a coisa acontecer, né, e o hospital veio num crescente até então, né. E agora, no último ano, nós nos deparamos com uma realidade bastante difícil. Eu diria que, ao longo do ano, a gente gastou, né, as nossas energias sempre na tentativa de encontrar soluções, né? A comunidade já sabe das dificuldades que nós passamos, inclusive foi um ano bem atípico em termos de doações, né? Mostrando que a comunidade está entendendo a situação e está ajudando, né, dentro do possível. Mas isso é uma coisa, uma sementinha dentro né, uma gota dentro do oceano, e nós temos trabalhado seguido com muito afinco para encontrar soluções definitivas, né? Ao longo do ano, nós vamos falar agora nessa entrevista, muita coisa foi feita e que permitiu que a gente esteja aqui agora nesse momento falando, né? Porque se falava que o hospital vai fechar, um monte de coisa, né? Pessoas que olham o risco, a situação realmente ainda bastante difícil, né? Tivemos um ano que, no final de contas, eu considero positivo, né? Apesar do resultado negativo, mas positivo, porque o que nós fizemos ao longo do ano permitiu estar aqui agora, né? Aquilo que nós dizemos sempre todas as ações são feitas para manter as portas abertas do hospital. E é isso que a gente tem feito, é isso que a associação tem feito, né? E sempre lembrando que tem a associação e tem o hospital, né, no qual o André é o diretor, né, que nos ajuda aí também com o seu trabalho para que a coisa aconteça. Muito bem, André, como dá para refletir em números, que foi o ano de 2016, né? Você esteve aqui em inúmeras oportunidades, justamente trazendo alguns números ao longo do ano, mas desse levantamento final, desse balanço, dessa apresentação de contas na associação também, o que foi a pauta da Assembleia, né? E eu vou começar mais ou menos com essa pergunta que a gente vem fazendo, né, ao longo do ano, né? Qual é a situação, em que pé estamos, até para corroborar com a manifestação na última Assembleia da Sicredi, né, onde o Ruckert se pronunciou, inclusive pedindo, sugerindo que o Sicredi, com todo o resultado que teve apresentado na sua Assembleia, pudesse também colaborar com a Casa de Saúde, ou seja, há, como o Francisco disse, um momento de ajuda mútua entre moradores de Teutônia e também da região. Mas, em números, como dá para fechar esse ano de 2016? Bem, a Assembleia sempre é um momento de prestação de contas, né? Eu sempre tenho dito que o que se reflete no hospital, em termos de números, tanto de atendimentos, mas principalmente de resultados, é reflexo do que nós estamos vivendo na economia como um todo. Se nós
acompanharmos um pouco os balanços que estão sendo divulgados pelas associações, pelas cooperativas aqui mesmo em Teutônia, pelos demais hospitais da região e do estado, são reflexo da crise econômico-financeira e política que nós estamos vivendo já há 2 anos nesse país, e acaba se refletindo nas empresas e nas entidades, né? O Hospital Ouro Branco no ano passado teve um resultado negativo de R$2.800.000, extremamente expressivo, mas que é reflexo desse momento, dessa dificuldade econômica que todos vivem. E o hospital, como eu sempre tenho procurado dizer, ele não é uma ilha, ele não é uma exceção, ele está inserido num contexto, né? E por alguns fatos nós sofremos um pouco mais nesse último ano as consequências dessa crise, né? Sempre voltando a dizer que, por estarmos sob a gestão plena do Estado, isso nos deixou numa situação muito vulnerável, né? E nos deixou desprotegidos em vários momentos em que nós realmente tivemos uma dificuldade de fazer a gestão financeira do hospital em função dos atrasos de pagamentos do Estado. Nesse sentido, para esse ano se abre uma perspectiva nova com a gestão plena, onde o município de Teutônia, a partir desta competência do mês de abril, hoje é o primeiro dia útil de abril, né? Então, a partir desse mês de abril de 2017, os recursos federais para o Hospital Ouro Branco serão enviados diretamente do Ministério da Saúde ao município de Teutônia, e este fará o repasse ao hospital. Então, isto não vinha acontecendo até agora. E isso o que acontecia era um repasse do município já, né? Que permanece, sempre, né, André? Sempre. Nós, de longa data, temos uma participação financeira significativa dos municípios de Teutônia, Poço das Antas, Westfália e Paverama, também de Boa Vista do Sul, mas mais especificamente de forma regular e permanente por parte destes 4 municípios limítrofes aqui, e que sempre permitiram ainda uma sobrevivência do hospital, a manutenção dessa estrutura que nós temos aqui hoje. E no ano passado, no auge da crise, que foi nos meses de maio e junho, nós procuramos esses 4 municípios e fomos à busca de mais recursos de forma complementar para que nós pudéssemos manter o hospital. E nós tivemos uma acolhida muito importante por parte desses municípios, começando por Teutônia, o município sede, que fez um aporte complementar de R$50 mil a partir do mês de agosto do ano passado, e os demais municípios, Teutônia, Westfália e Paverama, com mais R$10 mil por mês cada um. E isto foi absolutamente essencial, né? Não temos escondido isso, de forma bem transparente, sempre que possível estamos aqui falando disso. Assim como neste ano também, em 2017, já tivemos um repasse complementar ou emergencial por parte do município de Teutônia no valor de R$300 mil no mês de janeiro, que também foi um mês novamente crítico, porque nós, ao longo do ano de 2016, tivemos vários atrasos de repasses por parte do governo do estado novamente, e isso agudizou de forma mais intensa no mês de janeiro, que foi um mês extremamente delicado novamente. E aí o prefeito Jonathan, no município de Teutônia, fez esse aporte emergencial desses R$300 mil, que foram absolutamente importantes para que se pudesse passar esse mês de janeiro. Então, essa participação nos municípios, ela é fundamental, e nós apostamos muito que neste ano, com essa gestão desse recurso federal, que não passará mais pelo Estado e sim virá diretamente ao município, tem-se uma expectativa também de um ano um pouco mais regular, embora deixando bem claro que não é a solução do problema, né? Por que eu digo que não é a solução do problema? Porque o problema que o hospital sofre, como os demais hospitais, e se nós olharmos em volta, nós vamos ver que os outros hospitais também estão com dificuldades, estão fechando também com resultados negativos, é porque houve uma diminuição de repasses de recursos complementares do governo do estado de forma muito expressiva, e que está dificultando o atendimento e a manutenção dos hospitais. André, então o problema não se resolve com a gestão plena, mas é um passo importante para que se tenha uma regularidade maior. A gestão plena acaba isentando o Estado a partir de agora, ou o Estado segue tendo que cumprir os seus números e suas metas com os hospitais também? Não, na verdade, assim, nós temos 2 repasses de três
três esferas de manutenção de recursos para os hospitais, que são os recursos da União, que vem do Ministério da Saúde, que agora passam a vir direto para o município de Teutônia. Tem os recursos das prefeituras, que eu falei há pouco, que complementam, que repassam recursos aos hospitais, e tem um recurso que é do Tesouro do Governo do Estado, que são os recursos para manutenção, por exemplo, dos programas de saúde mental, da porta de entrada, ou seja, o atendimento de urgência e emergência, as cirurgias eletivas que nós realizamos para os municípios de toda a região do Vale do Taquari, o serviço de atendimento à gestante de alto risco que nós temos em Estrela, o Agar, ele é mantido com recursos do Governo do Estado. Então há ainda uma participação do Governo do Estado. Este recurso também passa a vir do Governo do Estado para o município de Teutônia e do município de Teutônia posteriormente ao hospital. Isso representam hoje R$300 mil por mês que vem do Tesouro do Governo do Estado para o Hospital Ouro Branco. Então ainda há uma participação do Governo do Estado. Até agora, de dezembro até agora, nós, Hospital Ouro Branco, havíamos obtido uma liminar na Justiça e estávamos recebendo em dia por conta dessa liminar. Daqui para frente, nós esperamos que o Estado tenha uma regularidade de recursos. Do contrário, nós vamos apelar para que o município também busque via judicial, assim como outros municípios, e cito aqui Lajeado, Porto Alegre, Canoas, a capital, inclusive, do Estado, também ajuizou a cobrança desses recursos junto ao Governo do Estado. Então, o município de Teutônia, nós estamos numa sintonia muito grande, num contato permanente agora, tentando acertar essa gestão plena, e já temos conversado sobre isso, sobre uma eventual necessidade do município de Teutônia ter que ajuizar essa cobrança junto ao Governo do Estado. Só para que o ouvinte possa também entender um pouquinho como é que funciona a associação, né? E o André agora na sua explanação citou dois itens, ações da associação. Uma delas, e que aí temos que agradecer também a gestão passada municipal, né? De colocar a ideia que passasse para a gestão municipal da saúde, né? E isso aí foi muito bem aceito e começou a tramitar já na gestão do prefeito Renato Altman e agora concluída na gestão do Jô, né? Que eu acho que vai trazer grandes benefícios para o município. Mas foi uma ideia que começou lá, nossas reuniões da associação. E também o fato de tomar uma atitude séria, né? A esse nível, de entrar numa ação contra o Estado, né? Também foi algo articulado pela associação, né? E nós não sabíamos até que ponto isso seria bom ou não, né? E as dificuldades que tivemos, porque foi um pleito que não foi aprovado no primeiro momento, né? Apenas no segundo momento. Mas foi uma iniciativa da associação e que hoje nos garantiu até então uma sobrevivência. Essas iniciativas justamente, né? Que deram essa sobrevida, e a gente fala de iniciativas como essa que você acabou de citar, mas iniciativas da população também, né, que abraçou. Mas André, o que é preciso? Como a gente fecha o ano de 2016, em alguns números importantes, a gente recebia aqui da assessoria de imprensa de vocês também, né, a questão através do Leandro, jornalista, que exames foram destaque para mais de 35.800 consultas, alguns números redondos que a gente pode trazer que foram apresentados na Assembleia. Enfim, quais outros números aqui? Só no diagnóstico, serviço de diagnóstico por imagem, foram mais de 232 mil exames, né? São números expressivos, foram 35.893 consultas no pronto atendimento. Foram mais de 3 mil e poucas baixas também, né? É um número expressivo de consultas no pronto atendimento, e eu já destaco que se nós compararmos os primeiros 3 meses de 2017, hoje já é dia 3 de abril, desculpe. Então, já olhando os números de 31 de março, nós já estamos com um incremento, ou seja, 15% a mais de consultas em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. Então, uma demanda muito grande de um serviço que a gente sempre tem destacado aqui, que é de urgência e emergência. Nós vamos atender a todos, não vamos negar atendimento a ninguém, mas prioritariamente pela classificação de risco, a classificação por cores, a prioridade é a urgência e emergência, né? Embora a procura seja muito grande de consultas e atendimentos eletivos, mas a prioridade é de urgência e emergência. As internações hospitalares foram 3.359 internações, uma pequena redução em relação a 2015, porque num dado momento nós tivemos que suspender a realização das cirurgias eletivas ao longo do ano em função dos atrasos do governo do Estado. Então isso também acabou refletindo nessa redução. O número de partos foram 402 partos, ou seja, 402 crianças nasceram no hospital no ano passado,
um número expressivo, significativo, né? Representa os nascimentos basicamente de Teutônia, Poço das Antas, Westfália e Paverama, desses 4 municípios. Foram realizadas 1.375 cirurgias, especialmente cirurgias eletivas, mas também cirurgias de urgência e emergência, cirurgias gerais, cirurgias de fraturas na área de urgência e emergência, né? Exames de diagnóstico, né? Você já citava, entre laboratório e exames de raio-x, tomografia, mamografia, ultrassonografia, densitometria óssea, foram 246 mil exames. Então é um volume muito grande, é uma equipe muito grande. Nós temos hoje 240 pessoas trabalhando no Hospital Ouro Branco nas 24 horas do dia, e esses números refletem a necessidade de se ter essa estrutura de pessoas trabalhando lá. E com uma dependência muito grande do sistema público de saúde, quase 83% dessas internações foram pelo Sistema Único de Saúde, e aí obviamente que a dependência de recursos por parte do governo do estado, do Ministério da Saúde e das prefeituras é muito grande, né? Mas como você destacou há pouco também, acho que é importante nós aproveitarmos a oportunidade aqui. No ano passado a gente teve um momento muito especial, que foi, apesar dessa dificuldade toda, dessa crise que se viveu e que ainda se vive, ainda não está resolvida, mas nós tivemos uma acolhida, uma adesão, uma sensibilização muito grande da população, da comunidade micro-regional, de novo, de todos os municípios, inclusive de Boa Vista do Sul, com iniciativas de coleta de alimentos, de dinheiro que foram repassados para o hospital. E eu gostaria de citar aqui que nós arrecadamos no Mãos Dadas no ano passado, que são as doações nas contas de luz, R$ 99.920, né, de doações de pessoas físicas, ou seja, o Marcos Vinícius individualmente foi lá e doou 1 quilo de arroz ou 1 litro de leite, foram R$ 115.600. E de pessoas jurídicas, iniciativas também de associações, principalmente, né, quando se fala pessoas jurídicas, não necessariamente empresas, mas associações, clubes, mais 115.669. Então, um montante de arrecadações de R$ 331 mil de doações e contribuições. Então, isso foi muito importante ao longo do ano passado, e eu faço aqui um apelo para que continue essa sensibilização, essa motivação da comunidade. E já vou destacar, se me permite, dois eventos que vão acontecer agora, em breve, no dia 26 de maio, alusivo aos 47 anos da Associação Beneficente Ouro Branco, a professora Sônia Gomes estará realizando mais uma edição do show Conexões, aqui na Associação da Água, numa sexta-feira à noite. Os ingressos já estão à venda, ali no hospital é possível obter esses ingressos, além de outros pontos de venda da própria professora Sônia Gomes. Então vai ser um show artístico que vai ser beneficente para o hospital, dia 26 de maio. E no dia... Me ajuda, presidente Francisco, no sábado de junho. No primeiro sábado de junho nós teremos o tradicional baile do Rotary, né, que é o Rotary Clube de Teutônia, um clube de serviços aqui da nossa cidade, né, que realizou várias ações já beneficentes para o hospital, e assim como no ano passado, este ano novamente estará realizando o seu baile, que será beneficente no hospital. No ano passado, este evento destinou R$ 18 mil para o hospital. Então, este ano novamente o baile do Rotary vai ter toda uma mobilização de venda de cotas de patrocínio, de apoio e também de ingressos. Sempre é um evento muito marcante aqui dentro da sociedade de Teutônia, e esse ano novamente será o Hospital Beneficente. Francisco, acho que ações como essas acabam refletindo dentro de uma associação que tem que lá em 70, né, começou a ser gerida justamente com esse intuito, né, do auxílio, de dar uma porta de entrada para uma emergência, para um problema de consulta, para algum problema de saúde que a região tenha. Eu acho que essa troca dentro de vocês associados e dentro da diretoria é mais ou menos o que ainda mantém esse entusiasmo que a gente tem que levar, embora os números não reflitam às vezes o que a gente deseja, mas esse entusiasmo do trabalho de vocês enquanto direção, tanto da associação como do hospital, né? Essas doações têm um fator psicológico muito forte, né? Porque mostram a comoção da comunidade, mostra que estão junto com o hospital para nós encararmos essa batalha. Então, e isso que o André fala, também reforça o apelo que continuem ajudando, porque nós, na verdade, para que nós tivéssemos a estabilidade financeira, a gente precisaria que essas doações não fossem pontuais. Logicamente, elas sendo pontuais ajudam, obviamente, né?
mas que elas fossem constantes, mensais, né? Que aí sim é um aporte que nós temos como contar e para poder ajudar no dia a dia. Uma coisa que quando o André falava, eu ficava aqui pensando e lembrando, né? Que é importante que a comunidade saiba, a gente tem tentado explicar isso. Até o ano passado a gente teve uma dificuldade muito grande, e vocês sabem da crise do Estado, né? Com esses repasses mensais, né? Chegamos a ter 5 meses de atraso, Sim. mais de 1 milhão de valor a receber do Estado, e aí ficava muito difícil mesmo fazer a administração do hospital, né? Mas então a gente fala assim, todo mundo fala o atraso do Estado, mas talvez esse não seja o maior fator. Nós temos enfatizado bastante que além disso, né? O que é o atraso? O atraso é aquilo, ó, eu fiz cirurgia, tive que pagar o médico, tive que pagar o material para a cirurgia, né? Botei recursos, né, naquela ação e, no entanto, depois não veio reembolso. Não veio reembolso. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa que é muito importante que a comunidade entende, e aí justifica bastante o porquê da crise do momento, nós tivemos ao longo dos últimos 2 anos aí da gestão estadual, perda de mais de R$200 mil por mês em incentivos. Incentivo hospitalar e OSP, né? Entre outros. Que isso, assim, imagina você perder... Ele vinha do Estado? Vinha do Estado, né? Então, e são vários incentivos aí que a gente perdeu. Por quê? Porque o Estado não tinha dinheiro nem para pagar... Não é atrasado, perdeu mesmo. Imagina, se não tinha nem para pagar aquilo que eu contratei, né? Quanto mais dá um incentivo extra, né? Sim. Então, esse incentivo extra é que justifica o nosso déficit de 2016, né? Porque nós deixamos de receber mais de 100 mil. E aí que entra, porque do apoio dos municípios, né? E naquele momento foi essencial, porque uma pequena parte disso a gente conseguiu recuperar com os municípios, né? Quando aumentaram seus contratos conosco, né? Mas ainda é insuficiente para cobrir o buraco. O buraco é muito grande, é contra isso que nós temos lutado, né? Como fazer para reestabelecer o equilíbrio financeiro face à perda dos incentivos? Muito bem, gente. 8h28. Acho que por hoje é isso que o nosso tempo terminou, né? Mas a gente quer, André, continuar nessa parceria, André e Francisco, né? Contem conosco aqui da Rádio Tirol FM, para que a gente possa divulgar as ações. Acima de todas as ações, a gente tem dado espaço aqui para mobilização das pessoas através, tanto faz das nossas plataformas como site, como rádio, enfim, nessa geração de notícias, nessa geração de conteúdos que temos aqui na Tirol FM. Estamos juntos, tá bom, André? Um grande abraço, até uma próxima. Boa semana, obrigado, bom mês de abril também, né? Bom dia a todos. Agradecemos a Tirol, que é uma parceira do Ouro Branco, com certeza. Que bom, continuaremos sendo. Um grande abraço, Francisco.